Olá, tudo bem? Você que está aqui comigo na nossa Escola do Crescimento Online. Eu fico feliz por mais uma aula. Estamos no módulo de Romanos e hoje na aula de número 16, onde vamos ler Romanos capítulo 4, ok? Vamos lá para a nossa aula. Lembrando que esta aula quem preparou foi o pastor Ari Veloso, da Igreja Batista do Morumbi, há anos atrás. Inclusive ele já foi para o Papai do Céu e nós somos gratos a ele. Vem comigo então nessa aula maravilhosa, onde nós estamos aprendendo juntos, né, sobre o livro de Romanos e tem sido muito bom. Então, Romanos capítulo 4, na aula de número 15, nós falamos sobre fé. E hoje nós vamos então ler Romanos 4 e destrinchar de acordo com a aula de número 15, porque Abraão foi justificado pela fé. E já começando aqui, temos o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Apesar de que, na verdade, a fé ultrapassa a razão, ela tem sempre uma base firmemente racional. Fé é acreditar ou confiar em uma pessoa e a sua razoabilidade depende da confiabilidade da pessoa em quem você confia. Quem melhor do que Deus, então, para merecer a nossa confiança? E Abraão, ele sabia muito bem disto. E nós ainda mais do que ele, porque nós tivemos o privilégio de comprovar, né, a história dele. Nós comprovamos a história, a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós vemos o plano de Deus se concretizando em toda a história. Então nós temos mais ainda razões para depositar a nossa fé em Deus. E aqui o número 1 diz: Abraão não foi justificado. Vamos lá. Não foi justificado pelo quê? Nos versículos 1 ao 8, diz que ele não foi justificado pelas obras, pelo que ele fez. Olha lá, vamos ler então o texto e diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura a esse respeito? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, a fé que ele teve em Deus, isso que foi o quê? O crédito em relação à justiça que ele recebeu de Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. A justiça foi imputada a Abraão por uma questão de graça e não de dívida. Os justos podem ser assim considerados apenas porque a perfeita justiça de Cristo é realmente posta a seu crédito. Ou seja, Deus justificou Abraão porque Abraão depositava sua fé em Deus. Então, esta fé, Deus conhecia o interior, é o que justificou Abraão, não as atitudes de Abraão. Versículos de 6 a 8 diz assim, note que o homem que Davi chama de feliz ou bem-aventurado não é aquele que tem obras registradas a seu favor. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Então, está muito claro aí, né, que Davi também escreveu que Deus, ele acredita justiça para quem ele quer. Ok? Glória a Deus. Parte B. Abraão não foi justificado pela circuncisão. Vamos lá no versículos 9 e 10. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Quem era circuncidado era povo de Deus. Isso depois de Abraão. Depois, lá do Gênesis 17, que Deus deu uma instrução para Abraão. E aqui o texto diz, mas aqui Paulo já diz, não é só os circuncidados que são justificados.
Vamos continuar a leitura aqui do versículo 10. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Ele teve esse crédito de justiça através da fé antes dele ser circuncidado. Tanto que a justificação de Abraão, ela foi narrada em Gênesis 15, e sua circuncisão só aconteceu em Gênesis 17, 14 anos mais tarde. Portanto, não era de sua circuncisão que dependia sua aceitação por Deus. Os versículos 11 e 12. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes pela circuncisão. Ou seja, a circuncisão era uma marca exterior, um sinal no corpo físico que se constituía na autenticação, no selo de uma justiça que lhe pertencia pela fé, quando ainda era virtualmente um gentil. Porém, a circuncisão não adicionava nada à fé, nem a tornava desnecessária, ok? Então, como o próprio texto diz, a circuncisão veio para selar o que ele já tinha. Ele já tinha, era só um sinal no corpo físico para que ele não se esquecesse. Abraão não foi justificado pela lei. Vamos lá nos versículos 13 e 15 de Romanos 4. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz o que? Ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então a fé é tornada vã e a promessa anulada se a herança deve ser ganha por uma obediência à lei, quer escrita ou quer na consciência, quer escrita em tábuas de pedra. Paulo expõe aqui a futilidade da descrença judaica ao buscar justiça através da lei, porque a lei exclui tanto a fé quanto a promessa de que depende. Ok? Número 2, Abraão, ele foi justificado pela fé. Portanto, versículo 16, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, se o cumprimento da promessa tivesse sido dependente do esforço humano, se a salvação fosse o produto da obediência perfeita aos mandamentos da lei de Deus, então tal cumprimento jamais poderia ser atingido. Mas, como a justificação é pela fé na graça que recebemos, então o plano eterno e eficaz de Deus, a sua realização na vida de todo o povo de Deus é assegurada. Ou seja, é pela fé que cremos que somos justificados por Deus através do seu Filho Jesus. E por isso Deus pode agir através das nossas vidas. Que coisa linda. Vamos lá? Dos versículos 17 ao 25. A fé de Abraão. Qual que é o objeto da fé de Abraão? Ele crê em quê? Em Deus. Olha o versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, ou seja, a ressurreição, e chama à existência coisas que não existem como existissem, faz existir o que não existia, a criação. Então, não há coisa que nos deixe mais desconcertados como seres humanos, agora no século em que vivemos, do que o nada, né? Não, nada, e a morte.
O vazio dos existencialistas do século XX, quem é existencialista? Os filósofos do século XX, é lá no fundo o pavor do abismo da inexistência. Não é explicado isso. A morte é, de todos os eventos, aquele sobre o qual nós não temos o mínimo controle e do qual não podemos escapar. O Woody Allen, ele resume para muita gente moderna essa incapacidade de lidar com a perspectiva da morte. Olha lá, não é que, ele diz, não é que eu tenha medo de morrer, eu só não quero estar presente quando isso acontecer. Profundo, né? Mas o nada e a morte não são problemas para o nosso Deus. Pelo contrário, foi a partir do nada que ele criou o universo. E foi da morte que ele ressuscitou Jesus. Por isso podemos acreditar tranquilamente no poder e na fidelidade de Deus. Amém. Número B, o obstáculo à fé. Abraão, contra toda a esperança, na esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com quase 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Então, contra toda a esperança, na esperança ele creu. Esta é uma fé que não repara nos obstáculos que nós vemos pela frente, né? Que crê no humanamente impossível, que se eleva por sobre toda barreira nas asas daquele que tudo pode. Então, assim Abraão creu todas as evidências ao contrário, para que o propósito declarado de Deus pudesse ser cumprido nele. Tal foi a fé de Abraão, o resultado é que se tornou pai de muitas nações. A natureza da fé é crer em Deus, com base apenas em sua palavra. Por exemplo, não acontecerá, diz o nosso bom senso. Não pode ser, diz a nossa razão. Agora, a nossa fé diz, pode ser e será, porque foi-me prometido. Então, a gente precisa andar pela fé. Essa é a fé que agrada a Deus. O objeto da fé de Abraão, o objetivo da fé, o objeto é Deus, o objetivo da fé, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A fé de Abraão tornou-se forte, a fé cresce, ela aumenta, exatamente como Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda vai crescer na proporção que formos acatando as promessas e obedecendo a palavra do Senhor. Note também que a fé nunca glorifica o homem, mas a Deus. E ele que age e não o homem. Então, quando fazemos algo pela fé, quem é glorificado é Deus. Se fazemos porque acreditamos que podemos fazer, então nós vamos receber esta glória. Isso não agrada a Deus. Deus gosta que Ele faça através de nós coisas impossíveis para que o nome dele seja glorificado. Estamos então plenamente convencidos de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Vimos que a atenção de Abraão estava firmemente fixada na promessa. Ele não ficou angustiado internamente pela desconfiança. A fé se firma na verdade, como foi com Abraão. Ele se agarra na promessa, se segura no que Deus tem falado e prometido. Essa é a fé que justifica, não a aceitação cega, mas a confiança esperançosa em Deus que tudo pode. Então, crer na palavra de Deus sempre o glorifica, honra as suas promessas, aceitando sua palavra como confiável e honra seu poder através do reconhecimento da sua habilidade de fazer o impossível. O número D, os benefícios da fé de Abraão. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isso tudo aconteceu 2000 anos antes que Paulo escrevesse isso. Mas ele diz que Deus não escreveu
aquelas palavras somente para Abraão. Então, para quem foram escritas essas palavras? Para nós, nos dias de hoje. E o que isso tem influenciado na sua vida, nas suas ações, nas suas decisões. Um grande abraço a você e eu vou ter um adendo na aula 16, vai ter a aula 16 complementar, onde eu vou ler o livro de Romanos capítulo 4 para você na Bíblia A Mensagem, para que fique gravado e mais fácil de você compreender ainda mais esse rico texto da palavra do Senhor. Um grande abraço a você e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau e tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilha com um amigo e se inscreva em nosso canal, onde você vai ter todas as nossas postagens. Deus abençoe, tchau, tchau. Clica no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai assistir. Tchau, tchau.